Olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso canal de formação continuada, a mais um webinar sobre as plataformas educacionais que estão disponíveis para os professores e alunos da rede estadual. Hoje a gente vai falar da plataforma Escola Mais, e eu gostaria de agradecer a presença de vocês e lembrar que no mês de março desse ano, a Secretaria de Educação fez um chamamento público onde foi solicitado à sociedade civil que apresentasse recursos educacionais tecnológicos para serem usados pelos nossos alunos no período de pandemia. Algumas empresas responderam afirmativamente a esse convite e uma delas foi a Escola Mais. A gente tem feito uma série de webinars aqui, toda terça e toda quinta, mostrando um pouco o que cada uma dessas plataformas oferece para a gente e fazer uma conversa também sobre essas possibilidades, sobre o uso da tecnologia na educação, as metodologias que dão suporte a esse tipo de uso também, né? E eu gostaria de lembrar que no Centro de Mídias, na seção Materiais de Apoio, vocês encontram materiais que vão desde um resumo, uma apresentação, onde existe o resumo de todas essas plataformas, e também para cada uma delas alguns tutoriais e alguns materiais que também ajudam tanto a entender quanto a utilizar essas plataformas. Eu estou aqui com a Tânia, da IFAP. Eu gostaria de pedir para a Tânia dar um oi e perguntar para a Tânia se ela está... Qual a expectativa dela para esse encontro de hoje. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, doutora Heloísa. Tudo bem? Boa tarde a todos e todas, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Formação Continuada. Estamos em mais uma webinar, né, sobre as plataformas. E hoje sobre a plataforma Escola Mais, e nós gostaríamos muito que vocês aproveitassem, tirassem dúvidas, conhecessem a plataforma, né? A doutora Heloísa vai explicar aqui com bastante calma, especialista em educação, aí, sobretudo com o ensino fundamental. Espero que a gente tenha uma excelente tarde. Doutora Heloísa, por favor. Olá, boa tarde. Feliz de estar aqui com vocês, né? Ter essa oportunidade, né? De estar junto com a educação de São Paulo, né? Apoiando nesse momento de isolamento, de pandemia. Então, como a gente costuma falar, né? Estamos juntos nesse barco, todo mundo remando, né? Para a gente conseguir dar continuidade aí com o estudo, né, dessa criançada, desses adolescentes. Estou feliz, espero que vocês gostem bastante dessa nossa proposta e que usem, né? Estamos contentes com essa oportunidade. Obrigada. A Escola Mais é uma rede de escolas privadas da cidade de São Paulo. Ela atende alunos do Fundamental 2 e do ensino médio. Quem está aqui com a gente, a Heloísa, que já deu a Heloísa já deu um alô aqui para a gente, né? Mas eu gostaria de salientar que a professora Heloísa Mesquita é diretora de cultura escolar da Escola Mais, com experiência em gestão educacional, principalmente em redes públicas. Trabalhou com muitos anos na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, implantando projetos inovadores para o ensino fundamental 2. E a gente estava conversando aqui antes de começar a nossa apresentação, e aí já deu para perceber que a Heloísa tem muita história para contar, e mais importante do que isso, que a plataforma ela tem um lastro, porque ela está apoiada numa experiência assim, muito interessante da Escola Mais, né? Então eu gostaria de pedir, professora, que a senhora explicasse um pouco para a gente todos esses fundamentos aí, né, da escola e em decorrência disso da plataforma, para a gente começar aqui essa nossa conversa. As pessoas, a gente está com o chat aberto, então tudo que vocês tiverem de perguntas e dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, que no final da apresentação, a gente repassa essas perguntas para a professora Heloísa. Então, professora, por favor.
Tá ótimo. Bom, é um pouquinho, né, fazendo uma introdução, né, os fundadores da Escola Mais, né, os que começaram com essa ideia, né, de criar uma escola inovadora, são pessoas também que têm muita experiência em educação, né? Apesar de serem jovens, né? Mas são pessoas que muito focadas na área de educação e todos eles também assim com muita experiência em volume grande de alunos, né? Trabalhando com redes públicas de educação, né? Toda a minha experiência na área de educação também está muito voltada para a educação pública, né? Porque a gente entende que o público é um só, né? São os nossos estudantes, né? Os estudantes brasileiros e que a gente deveria criar um modelo que pudesse atender especificamente aos desafios não vamos dizer assim, de uma região ou de outra, mas especificamente de uma faixa etária. Então, todos nós, né, eu inclusive, tenho uma experiência muito grande com o Fundamental 2, né? Então, a gente, ao iniciar o projeto pedagógico e toda a arquitetura pedagógica da Escola Mais, a gente decidiu que a gente ia focar no adolescente, né? Iniciamos, então, a estrutura, né, o estudo, né, e um estudo mais completo e dos perfis, do que motiva o adolescente, quais são os desafios que ele enfrenta nessa transição entre a idade, né, o período de ser criança, né, de ter a companhia da mãe mais próxima, de uma professora, né, que é única dentro da sala de aula, e esse momento da transição em que ele deixa de ser acompanhado mais sistematicamente por uma professora e passa a ter 8 professores quando ele vai para o Fundamental 2 e depois para o ensino médio, quando ele tem mais professores de disciplinas, de outras disciplinas mais específicas e tudo mais. Então, a gente, em que pese toda a importância, né, na educação infantil, né, no Fundamental 1, tudo isso é muito importante, a gente percebeu que olhar mais profundamente para o adolescente, ajudar esses jovens, né, para eles darem continuidade, deles entenderem a importância do estudo, a importância do seu desenvolvimento, deles serem protagonistas, né, de si mesmos, vamos assim, da trilha, do seu caminho para crescer, do encaminhamento que tem que ser dado, né, para que ele tenha uma profissão, que ele vá para o ensino médio, que ele vá fazer uma faculdade, que ele consiga, né, ter uma boa formação para ir para o mercado de trabalho bem preparado. Tudo isso a gente percebe que há um grande nó ali, que muitas vezes o modelo que a gente está acostumado de uma escola para adolescentes, hoje em dia já não está mais fazendo muito sentido para eles. Então, a gente percebe muita evasão, a gente percebe um desinteresse progressivo. Então, eu imagino que, ouvindo a gente aqui, né, tem muito professor dessa faixa etária, né? Então, o que eu falar aqui é como, sabe, é conhecido dos professores, né? Essa dificuldade que se tem, que a gente tem, que o aluno perceba a importância do seu estudo. Então, em cima disso tudo, né, é que a Escola Mais se vocacionou. Ela se vocacionou para atender adolescente e a gente foi progressivamente abrindo os anos escolares. A gente não abriu tudo de uma vez. Então, começamos 6º e 7º, aí fomos percebendo o que mobilizava, o que engajava, o que era mais divertido. Então, a gente está constantemente numa construção, né, mudando estratégias, mas no fundo, a gente, dentro da nossa arquitetura pedagógica, a gente tem alguns pilares, eu vou chamar assim, algumas, como é que a gente fala, né? Pilares mesmo, algumas cláusulas, vamos dizer assim, pétreas, que a gente não abre mão, né? Então, dentro delas é que a gente tem organizado toda a nossa estrutura, não apenas
a teórica, que eu trouxe aqui um pouco para dividir com vocês o que a gente, das teorias, né, as metodologias ativas, um pouco dos objetivos educacionais que foram organizados lá atrás por Bloom, que todo mundo conhece, né, os nossos professores conhecem bem, mas a nossa intenção era essa, era ter uma estrutura teórica que já vista, pesquisada, como que tivessem práticas exitosas, quer dizer, não adianta você só teorizar e você não botar em prática, né? Então a gente queria trazer também de alguns lugares que a gente percebeu, que a gente estudou, que aquilo funcionava para a faixa etária, né? Para o adolescente do Fundo 2, do ensino médio. Então a gente fez essa plataforma, né? E aí, falando em plataforma, né? Então, a gente tem quando a escola está no modelo presencial, ela não foi construída, nós não elaboramos uma escola para ser 100% digital. Ela é uma escola física, né? São 3 unidades aqui em São Paulo, então, essa estrutura, ela tem uma quantidade de oportunidades formativas. Então, tem atividades muito mão na massa, para o aluno, para o adolescente fazer coisas, porque tem muita energia dentro do adolescente, né? Não consegue ficar parado, tem que estar sempre com alguma coisa na cabeça, mexendo com alguma coisa. Então, a gente tem uma estrutura de um momento de eles fazerem projetos, desafios, etc. A gente tem momentos que ele estuda sozinho, e essa estrutura de estudar sozinho, isso é contemplado na escola física, né, presencial, no prédio. Está dentro do horário do aluno, que ele fica de 8 até as 16, né, esse é o nosso horário que a gente chama horário acadêmico. Ele pode ficar na escola mais tempo com outras atividades complementares, mas dentro desse momento, e está tudo imiscuído, sabe, Elaine? Não está, de manhã só acontece isso, de tarde tem eletiva, não. É uma escola para ser movimentada, em que o aluno roda o tempo todo, né, sai daqui, vai para lá, e sala, às vezes a gente chama de sala ambiente, tem nomes, né, mas assim, é para gastar energia mesmo, né, porque a gente sabe o quanto de energia esses alunos têm, a faixa etária diz isso, né, nos indica isso, então tem muita atividade para ele fazer. Então, na parte de estudos individualizados, é que a gente já tinha uma estrutura inteira já numa plataforma ancorada, né, no Canvas, né, que pode ser muito parecido com outros, né, que as pessoas já conhecem, né, Google Meetings, Google Classroom, Microsoft Teams, enfim, é uma plataforma, mas a gente organizou-a para que o aluno tivesse autonomia, né. Então, na virada, no problema, quando apareceu o advento, né, a diferença é que adaptou-se tudo que ele fazia na escola em termos de utilização de material, né, nos laboratórios, usa isso, faz isso, vou fazer um braço robótico, o braço robótico passa a fazer em casa, com a sucata, com a caixa de papelão, com a garrafa PET, com um material que ele tem na escola, na casa dele, porque antes ele tinha material na escola. Mas a gente, vamos dizer assim, a gente continuou com a nossa rotina, tá? E aí, Elaine, eu acho que quem sabe agora a gente, você comanda aí, né? Mas a gente começa a explicar um pouco da estrutura, da arquitetura pedagógica da Escola Mais, para que os nossos professores possam acompanhar e tirar dúvidas aí na área, né, do chat nosso aí. O que você acha? Muito obrigada, assim, é muito importante saber, assim, você falou do Google Classroom, né, e a gente está preparando uma formação sobre isso, e me fez refletir realmente o quanto que
a gente nunca consegue trabalhar na área da educação só com instrumental, a gente precisa o tempo todo pensar nas metodologias e aprofundar essa discussão, né? Pensar o Google Classroom ou outras ferramentas desse tipo em termos de como que a gente, com essa ferramenta, vai garantir a participação do aluno, a gestão do conhecimento pelo aluno, né? Então, é muito interessante. A gente poderia dar prosseguimento, porque eu acho que os professores eles estão assim, bastante interessados em saber, a partir dessa experiência tão rica, como que vocês construíram a plataforma e como que ela como é que a gente pode, o que ela oferece, né? Porque os nossos professores podem utilizar, então eles estão querendo saber como ela né? Pode ser? Pode ser sim. Então, eu ia pedir para a equipe colocar aí o nosso PowerPointzinho, né? O nosso arquivinho, que aí os professores vão acompanhando também, né? Eles vão olhando um pouquinho aqui o que a gente está trabalhando, né? Então, assim, uma das vamos dizer assim, de várias metodologias que a gente trouxe para dentro da Escola Mais, uma delas são as conhecidas metodologias ativas, né? Muitos de vocês, né, os colegas que estão aqui, professores, já ouviram falar, já têm conhecimento, etc., mas a minha proposta aqui é mostrar como a gente fez isso na prática, como a nossa estrutura, a nossa arquitetura pedagógica levou isso tudo para dentro da escola, seja presencial e seja agora no modelo digital 100% à distância, online e tal. Então, uma das coisas importantes que a gente ficou sempre na nossa cabeça e os nossos professores que trabalham com o Fundi 2 e com o ensino médio, né, é saber que é importante o aluno ter autonomia, né? Ele precisa muito como é que a gente diz assim, ele ser autônomo, ele receber ali, vamos dizer assim, abrir o universo para ele poder se guiar, ele escolher o caminho. Ele já tem autonomia, a família já deu autonomia, muitas vezes, para ele sair sozinho, para ele ir na rua, ele já pega transporte sozinho, ele vai para a festa sozinho, ele vai com os amigos, não existe mais uma pessoa adulta guiando. Então, é importante que a escola trabalhe com alguma estratégia, né, algum método que faça esse desenvolvimento, quer dizer, não apenas ele se sentir autônomo, mas também para ir à festa, para ir para a rua, para passear, mas também ele se sentir autônomo para desenvolver e para aprender, para estudar. Então, tudo isso a gente percebeu que nas metodologias, algumas delas traziam isso, né, conseguiam desenvolver, né, como eu botei aí, né, o aluno ser o personagem principal responsável pelo processo de aprendizado, é ele que é o responsável, né. Então, a metodologia, algumas delas, né, das metodologias ativas que eu separei basicamente em 3, né, no próximo slide eu vou falar de cada uma, né, que é o que a gente está utilizando. Ele, ao mesmo tempo, ele pode estudar de maneira autônoma, mas ele se torna também um aluno extremamente participativo. Ele interage mais com o professor em sala de aula, ele troca mais com seus colegas, né? Isso é possível, isso acontece, hein? Né? Não é nenhuma coisa diferente e tudo mais, mas a gente deu uma estudada e falei, agora vamos praticar, vamos colocar isso onde? Na nossa estrutura. Então, a gente selecionou basicamente 3, né? São 3 metodologias, né? 3 estratégias que a gente usa, né? Que são, né, a aula invertida, que muitos de vocês já ouviram falar, o aprendizado baseado em projetos, eu gosto muito de dizer assim, aprendizado baseado em desafios, né? Porque vamos combinar que o adolescente, ele adora ser desafiado,
né? Se a gente soubesse direitinho sobre isso, todo mundo soubesse direitinho sobre isso, né? Se lembrasse na hora que o adolescente está argumentando, aquele jeito que a gente conhece, né? A gente dissesse para ele assim, olha, eu tenho certeza que você sabe isso, mas eu duvido que você faça isso em 10 minutos. Então, existe ali vamos chamar assim, de uma estratégia para acionar um botãozinho interessante no adolescente, que é, eu acredito em você, eu tenho altas expectativas em relação a você, eu sei que você é capaz, mas eu estou desafiando você para fazer isso em meia hora, em 10 minutos, em 1 hora, ou fazer de uma maneira inovadora, colocar algum desafio para ele. Essa é a linguagem que a gente consegue alcançar. Então, por isso que uma das metodologias ativas que a Escola Mais usa muito é o aprendizado baseado em desafios / projetos, tá? E o terceiro pilar que a gente trabalha muito, a terceira metodologia ativa que a gente usa bastante, é a chamada instrução entre os pares, que eu tenho certeza, professores, colegas que estão aqui assistindo, que vocês já fazem isso constantemente na sala de aula de vocês. Mas a gente não tinha ainda, vamos dizer assim, sistematizado, né? Coisa que os estudiosos que compilaram as metodologias ativas, eles acabam fazendo isso para a gente, né? Sistematizaram, organizaram, deram toda uma linguagem, um estudo teórico e também exemplos de como a gente podia aplicar, né? Então, foi seguindo isso que nós acabamos desenvolvendo. Então, para auxiliá-los na leitura, existe um próximo slide, né, em que a gente fala especificamente sobre a aula invertida. Né? O que é isso? É o professor ficar de cabeça para baixo, escrevendo no teto, e os alunos, né? Por isso que tem um desenho engraçado, porque há essa confusão. Quando fala aula invertida, a pessoa acha logo na organização espacial de uma sala de cabeça para baixo. Né? A ideia não é essa, a gente ainda não consegue isso, mas a ideia é basicamente isso, o estudante acessa primeiro o conteúdo de uma aula que será dada, vamos dizer assim, na semana seguinte. Então, tudo que o aluno precisa saber sobre um tópico novo, um ponto novo, uma matéria nova, algum conteúdo novo, ele vai ter acesso a isso de forma individual, estudando, lendo, se exercitando, praticando, pensando, criticando, analisando, uma semana antes dele ter contato com o professor, ao vivo, seja na escola presencial, seja na escola agora, nesse modelo 100% digital. Então, por que isso é importante? Né? E em todos os sentidos, esse aluno já vem preparado, ele pode não ter entendido tudo, ele pode tá ainda com uma série de dúvidas, mas ele vai para a sala de aula uma semana depois, já com uma certa base, e com isso, o professor, né, que antes fazia todo um início de aula, né, relembrando. Vocês se lembram que na aula passada nós estudamos sobre frações, né? Hoje nós vamos falar de potenciação. Então, o professor, no modelo que a gente já conhece, né, que não está utilizando a aula invertida, ele faz um caminho inicial do relembrando, né? Ele faz uma contextualização da memória, do que foi falado antes, para trazer agora, né, a relação, fazer uma ponte, né, entre o que aprendeu, conteúdo passado, numa vivência anterior, né, da semana anterior, de dias anteriores, para depois chegar, vamos dizer assim,
passado aí um tempo de aula, né, alguns minutos, 20, meia hora, 30 minutos, para ele começar a introduzir um ponto novo. Isso é o modelo que a gente conhece. Na aula invertida, o que acontece? Toda essa parte de relembrando, de vivências anteriores, de contexto anterior, o aluno já fez sozinho, antecipadamente, né? Ele vai para a aula com o professor, né, ao vivo, na semana seguinte, com conteúdo novo e cheio de perguntas. Ele já fez algumas atividades, ele está com dúvida sobre isso, sobre aquilo, e o professor deixa, né, de ser o protagonista, o ator principal de uma aula tradicional, em que ele fala o tempo todo e que ele conduz o tempo todo. Na aula invertida, o professor passa a ser apenas um mediador. Ele vai especificamente no foco de pontos que os alunos comunicaram e comentaram, né, na aula que eles tiveram dificuldade. O professor, pela experiência dele e por ter acompanhado o trabalho do aluno, porque essa atividade dele estudar antes é essa atividade que a gente chama de roteiro de estudos, que foi desenhado cheio de sequências, né, para o aluno, atividades para o aluno fazer, tem vídeo gravado em que está contextualizado, tem perguntas, tem desafios, tem exercícios, tem uma área de fórum em que os alunos conversam e debatem sobre um determinado tema que está escrito lá na plataforma, tem momento de fazer teste, tem momento que o aluno dá a opinião dele sobre o roteiro, tem momento que o aluno analisa o que ele não aprendeu. Então, ali naquela plataforma, no chamado roteiro de estudos, né, o aluno está desenvolvendo uma série de atividades e o professor está acompanhando, tem acesso visual e de interação também, de dar recados e de dar engajamento, mobilização. Olha que parabéns, vocês conseguiram até aqui, mas vocês ainda não responderam o desafio, qualquer coisa. Sugiro que vocês pesquisem no link, isso tudo por chat, por conversa e recados na plataforma. Então, quando o aluno vai para a sala de aula, o professor passa a ser um grande moderador, né? Quando às vezes a gente usa, né, a gente está acostumado com o modelo tradicional, a gente fala, o professor passa a ser apenas um moderador, como se fosse uma coisa menor. Não é nada. Moderar uma aprendizagem é como se você se tornasse um grande mentor, um grande tutor, porque você já acompanhou a fragilidade, o desafio, a dificuldade do aluno de uma forma individual e, inclusive, você consegue gerenciar e gerir a aula toda, a turma inteira. Então, o professor, olhando o que eles produziram no roteiro antecipadamente, ele vai para a sala de aula, o professor, já com vamos dizer assim, um estoque, né, de situações que ele precisa ajudar os alunos a entenderem. Ele já sabe qual foi o exercício, ele já sabe que os alunos não conseguiram debater um tema mais prolongadamente, que deu briga, né? Porque a gente trabalha, conforme eu falei, todos os domínios, né? O cognitivo na questão acadêmica, o cognitivo relacionado ao socioemocional e tudo mais, tá? Então, a aula invertida faz isso, né? Ele prepara o aluno para um estudo autônomo, então ele desenvolve a disciplina, a gestão do seu tempo, a organização pessoal, o foco, né? Que são habilidades muito importantes para a vida, ainda mais adolescente, né? Que tem essa coisa toda, e ele prepara o aluno para o desenvolvimento acadêmico, para ele
estar, vamos dizer assim, de uma certa forma, todos na mesma página, ou seja, todos os alunos estudando a mesma coisa antecipadamente, tá? A outra estratégia que a gente utiliza, né, eu já comentei de uma certa forma, mas vale virar aí o slide, né, para que os professores colegas possam fixar um bocadinho mais, né, apesar de serem poucos tópicos, né, é um aprendizado baseado em projetos, né, os tais desafios que adolescente adora, né? Então, como que a gente trabalha isso na Escola Mais? A gente tem na estrutura, no horário do aluno, né, um momento em que eles atuam no que a gente chama de Maker Project. É um laboratório maker, né, em que eles fazem, eu gosto de dizer assim, eles fazem coisas, muitas coisas, de vários usos, instrumentos musicais diferentes, braço robótico que possa ajudar uma pessoa com dificuldade motora, assim, sequelado, enfim, contextualiza-se um cenário, né, e eles trabalham. E o interessante é que este projeto não é individual. A proposta inicial desse projeto é que eles façam isso em grupo, né? Então, a ideia é que eles também desenvolvam, nesse momento, toda a parte de cooperação, trabalho colaborativo, de novo, habilidades socioemocionais, né? Colaboração, empatia, solidariedade, ajudar o colega que tem dificuldade de organização pessoal, na organização das mesas, cada um tem um papel, né, eu sou responsável por trazer os materiais que nós vamos utilizar, eu sou responsável pelo controle de qualidade, eu sou responsável pelo horário para entrega, eu sou responsável pela organização de todos vocês, eu sou responsável pela relatoria, e tudo isso, tem mais um negocinho de inovação. Essa aula inteira é dada em inglês, por isso que o nome é Maker Project, né? Porque a gente queria também que esse aluno ficasse um pouco mais imerso, né, na fluência de inglês. Então, a gente tem, né, no nosso currículo aulas de inglês, mas a gente queria proporcionar mais tempos de imersão na língua inglesa. Então a gente acabou fazendo uma interdisciplinaridade no laboratório Maker, né, porque a gente está usando 3 disciplinas, né, fazendo 3 atividades que eram diferentes para gerar uma disciplina nova. Então, é uma disciplina que é dada toda em inglês, todos os documentos, todas as atividades são escritas em inglês, escritas e faladas em inglês, para quebrar o ouvido, né, o ouvido ficar mais macio, e a gente já percebeu que o aluno que no primeiro mês de aula, né, quando a gente começa no início do ano, no segundo mês a aula de inglês formal, né, da gramática, da língua inglesa, da estrutura da língua inglesa, flui muito melhor, porque o ouvido já não está tão duro, já está mais acostumado, né? Então, eles têm na aula do Maker, eles têm que pedir licença para se ausentar, para beber água, para ir ao banheiro, tudo em inglês. O professor fala, já tem treinamento para o professor, faz muita mímica, né, para que o menino entendam, etc. E ela, no modelo digital, ela continua acontecendo em inglês. Então, isso é uma disciplina. Mais ainda, a própria atividade de prototipagem, de elaboração de projetos, né, pressuposto de um aprendizado baseado em projetos. E, por último, a gente também trouxe a linguagem artes visuais, né, para dentro dessa disciplina, para a gente poder trabalhar essa. A gente optou, né, para trazer nosso currículo todo, esqueci de falar, mas foi bom que eu lembrei, está todo alinhado com a base, né, com a base nacional. Então, a gente optou pelas artes visuais, que aí a gente tem possibilidade de fazer escultura, tem possibilidade de fazer pintura, stencil, grafismo, tudo que está dentro da estrutura, né, dessa linguagem. Por isso que a gente... então, eu tô falando para vocês, então, metodologias ativas, a minha proposta aqui era dizer como a gente usou, né, dentro da nossa estrutura de escola, na nossa arquitetura, e como a gente está levando isso para o modelo digital. Então, não é porque houve
a transformação para o modelo digital que a gente abandonou. Não está tudo isso dentro do roteiro de estudos, né, e do fazer do aluno nesse momento de isolamento mesmo. E, por último, uma das 3 pilares é a instrução entre pares, que a gente usa constantemente, e eu sei que isso faz parte do fazer do professor, né? A gente só não tinha sistematizado e dado este nome, né, instrução entre os pares, mas a gente faz isso direto. Quer ver? Um exemplo. Trabalho em grupo, né? Você está dentro da sala de aula normal, física, na sua escola, e em determinado momento você solta um desafio e eles fazem um trabalho de grupo para responder uma pergunta. Isso é instrução entre pares, são pessoas da mesma idade, do mesmo perfil social, que frequentam e têm os mesmos interesses pelas mesmas coisas, né? E tem uma linguagem muito parecida, então eles conseguem conversar. Então isso eu sei que nós, professores, já fazemos isso há muito tempo. Tem uma outra situação que eu gosto de trazer muito, é quando você, professor, trabalha, planeja a sua aula, organiza todos os exercícios, todos os exemplos, todos os momentos da sua aula, de um tópico que você sabe que é difícil, né, que a turma sua tem uma certa dificuldade, e ao final da aula você ainda percebe que tem, sei lá, meia dúzia de alunos que você olha pela carinha deles, porque você é uma pessoa muito atenta e já há muitos anos de experiência, percebe que ainda as crianças ainda estão com aquele olhar assim de interrogação, parece que até desenharam uma interrogação no meio da testa. Você está vendo que tem uma interrogação no meio da testa. Aí, por mais que você se dedique, explique, você percebe que o aluno ainda não está firme. Aí, o que você faz? Você chama um coleguinha que você tem certeza que ele entendeu e fala assim, vou usar você, Elaine, como a coleguinha que sabe, tá? Elaine, você aprendeu, eu sei que você entendeu essa atividade aqui de números decimais, certo? Aí a Elaine diz, entendi. Então, você pode me ajudar? Senta aqui do lado da sua coleguinha Heloísa, porque eu queria que você mostrasse para ela algumas coisinhas que eu acho que ela tem dúvida. Pergunta para ela se ela está com dúvida, no que ela está com dúvida. Então, assim, a primeira barreira, que é a barreira do distanciamento, né, entre professor e aluno, porque o professor é aquela pessoa, muitos alunos têm a gente como um grande modelo, né, mas isso também é difícil, né, quebrar essa distância, né, e ela se sentir à vontade de dizer, professora, não entendi, né? Você pode me explicar de novo? E, às vezes, a condução da própria aula dificulta isso. Então, o que a gente faz? A professora chama a Elaine senta do lado da Heloísa, e aí a Elaine dá um exemplo do jeitinho dela. Sabe, Elô, naquele dia que a sua mãe deu um dinheiro, deu R$5 para a gente comprar um lanche ali na padaria, que você foi, eu fui contigo, né? Não tinha pandemia ainda, a gente ia na padaria, que legal. Então, assim, aquele universo que eles vivem, na linguagem que eles entendem, e aí diz assim, então, a moça, você deu R$5 para a moça do caixa e ela te deu em troco em moedas, né? Quanto que eram as moedas? Você se lembra? Aí eu vou dizer, a Heloísa, né, a aluna Heloísa vai dizer assim, ela me deu 5 moedas de 10 centavos, uma moeda de 50 centavos, aí a Elaine vai dizer para a Heloísa assim, então, escreve aí 50 centavos, como se escreve 50 centavos? Aí eu vou lá e escrevo 0,50. Aí a Elaine vai dizer, então, isso é número decimal. Então, o que acontece na instrução entre pares, né? Aquilo, repetindo o que eu já tinha falado no início, são pessoas que têm o mesmo perfil cultural, social, de faixa etária, né? Gostam das mesmas coisas, convivem próximas e elas conseguem ter uma comunicação mais igual,
mais perceptível, mais inteligível, porque a professora pode estar falando super explicado dentro do universo da formação do professor, que é mais acadêmico, muito mais experiência, muito mais estudo, muito mais coisas, né? E que estava precisando só de um exemplo. Não é culpa do professor, é assim que acontece, né? Então, isso acontece toda hora, porque o aprendizado, vocês vão concordar comigo, ele não se dá somente por um professor, uma pessoa adulta ensinando, e também não está ensinando só questões acadêmicas, né? O aprendizado se dá em vários momentos, com várias pessoas, em várias situações. Então, a gente também deve utilizar muito, é uma sugestão, né, usar muito dessa metodologia ativa que eu trouxe aqui, que é essa instrução entre pares. E acho até com os próprios professores. Quando vocês estiverem fazendo os horários, né, de planejamento de vocês, a organização ideal seria, eu sempre achei isso, tentei e fiz isso já algumas vezes em rede pública, né, quando deu, obviamente, de professores de áreas afins, né, exatas, estarem planejando suas aulas em conjunto. Porque muitas vezes o professor de matemática, né, está com uma dificuldade de um exemplo, então ele pode estar ali conversando com o professor de ciências, né, ou de biologia, e assim, cara, eu posso... para você falar de número, de percentagem, a gente podia fazer uma atividade no laboratório em que eu pegaria tantos por cento de tinta azul e misturaria com tantos por cento de tinta rosa, vermelha, para fazer uma mistura, virar roxo, não sei o quê, e os alunos irem graduando, sabe? A prática em alguns territórios que, às vezes, o professor de matemática não tem um laboratório específico, né? Ele tem um material. E atividades em conjunto, né? Um professor de língua de artes, trabalhar, isso tudo a gente já faz, mas que isso possa ser sistematizado, né? Então, por que chama metodologia ativa? Porque já existe um método, um estudo, uma compilação, uma experimentação e que elas são exitosas, vamos embora experimentar, tá? Então, além disso, então esses 3 grandes pilares estão na estrutura da Escola Mais, tá bom? E eu queria trazer também para vocês os objetivos educacionais, é o próximo slide, né, que é de um teórico que a gente gosta muito, sabe? Eu não tenho problema de gostar de teórico, eu gosto dos teóricos novos, das novas teorias, mas tem uma galera antiguinha, né, que são objetos de adoração, né? Então, essas pessoas todas eu trouxe aqui para vocês o Bloom, que os nossos roteiros estão vocês vão ver muita semelhança, já vou chegar nos roteiros e na plataforma para vocês verem ao vivo como a gente trabalhou as metodologias ativas e a própria taxonomia de Bloom, né? Então, eu trouxe aqui bem rapidamente que ele foi uma pessoa que começou a trabalhar isso em 1956 com a equipe dele nos Estados Unidos, e ele dividiu em 3 grandes domínios, né? O cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Mas na época dele, essa classificação, né, dos objetivos, ele só conseguiu desenvolver o primeiro, que ele chamou na época de cognitivo, mas ele estava muito ele estava falando sobre aprendizado, né? E não é só um aprendizado acadêmico, é você aprender que você não pode enfiar o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. É desse aprendizado também que Bloom estava falando. E ele queria muito desenvolver os outros, mas não deu tempo. Quem passou a desenvolver, né, o domínio afetivo foi agora, século XXI, né, a gente se debruçar para olhar o aprendizado de socioemocionais, né, quais são as habilidades sociais e emocionais importantes para o desenvolvimento de determinada faixa etária, né, e também o psicomotor, né, que o psicomotor, aquilo que eu falei, a gente olha mais para a educação infantil, no Fundo 1, quando eles estão fazendo a alfabetização, aprendendo a escrever, aí tem um pouco desse trabalho. Quando ele chega no Fundo 2 e no ensino médio, esse desenvolvimento psicomotor fica mais restrito à educação física
e, eventualmente, nas linguagens artísticas, né? Cênica, musical, educação musical, e por aí vai, né? Artes visuais. Mas a gente entende que o desenvolvimento psicomotor tem que ser toda hora, todo dia, no adolescente. Por isso que a gente, na Escola Mais, trouxe as atividades do Laboratório Maker, tá? Então, mudando aí de novo, pessoal, a taxonomia, não precisa ler nada. Tá um monte de letrinha pequena, não é para ler, mas simplesmente para ter como referência, né, para vocês, né, que Bloom fala basicamente essas seis colunas, né? Então, nessa parte azul escura com letrinha branca, que seria o que eu falaria que está no roteiro, e eu vou mostrar daqui a 1 minuto, 5 minutos para vocês lá na plataforma, né? As etapas do aprendizado, né? Então, você começa por um momento de lembrança da sua vivência, de situações que você viveu parecidos. Então, você tem que começar provocando o adolescente, dizendo: você já viu um objeto como esse? Aí aparece, você mostra na tela da sua aula alguma coisa muito doida, um telescópio maluquíssimo, ou até um vídeo de um astronauta num satélite voando em volta da Terra, vendo que a Terra é azul. Você já viu isso? Aí o aluno, já vi sim, no filme, não sei o quê, parará, parará, parará. Então, você tem que trabalhar a memória de vivências de aprendizado, não é lembrar, você chegar na aula e dizer assim, você se lembra na aula passada que a gente estudou fração? Não é isso que Bloom está falando. É puxar da memória uma vivência de aprendizado. Aí, degrau 2, que é a coluninha 2, a partir do momento que você puxou essa vivência, você faz a ponte e contextualiza. Você começa a contar, então, né? O astronauta está voltando, fazendo giros em volta da Terra, tem momento de dia, de noite. Vamos falar do movimento de rotação da Terra? Aí você contextualiza e explica absolutamente tudo que são os movimentos de translação, de rotação da Terra. Você entra no tópico, né? A partir daí, Bloom já fala na aplicação, é a terceira coluna ali da minha tabelinha que eu trouxe da internet, botei até a referência ali, quem quiser pesquisar depois, né? Tem a terceira coluninha, que é você aplicar, é uma experimentação rasa, não é para fazer um robô maravilhoso, não, vai lá e experimenta, pegar uma maçã, uma laranja, enfiar um espeto, um palito, fazer ela girar com a luz do celular na frente da tela para ele ver o movimento de rotação da Terra. Então, o aluno tem que praticar, experimentar, tem que ter um desafio raso para ele fazer. Aí depois vem um momento de análise, né, em que ele analisa o que eu aprendi até agora. Será que eu entendi tudo sobre translação? Então, tem um momento de chamada que Bloom diz que o aluno tem que ficar com seus botões, analisar e vasculhar lá dentro de si o que ele ainda não aprendeu, para ele buscar um reforço, buscar apoio, um suporte de um professor, etc, etc, de uma pessoa que possa ali, instrução entre os pares, chamar um coleguinha, cara, me explica aqui pelo WhatsApp que eu não estou entendendo qualquer coisa. Ele vai buscar aquilo que ele não sabe, pesquisa no Google. Então tem que ter um momento em que a gente pergunte ao aluno para ele parar e pensar, eu aprendi ou não aprendi? E por último, né, penúltimo, o quinto coluninha que está ali, é a sistematização, sintetizar, né? Você tem que sintetizar. Eu vi uma professora incrível, assisti uma aula de uma professora de língua portuguesa, a gente vai vendo com os colegas e vai trazendo, né, para o nosso, vamos dizer assim, para a nossa maleta de estratégias de aprendizado. Ela utilizou o Twitter. Ela chegou no final da aula dela, ela disse assim, todo mundo conhece o Twitter? Conheço. O que é o Twitter? Você tem que escrever 140 caracteres na mensagem. Aí ela disse assim, então vocês, o desafio é final da aula, acho que 10 minutos de aula para encerrar, ela disse assim, escrevam em 140 caracteres o que vocês aprenderam na aula de hoje. Era morfologia, sintaxe, não sei o que, mas olha, eu fiquei babando, porque é a hora que é a coisa mais importante, é você resumir.
sintetizar, dizer que aí você, o professor, pode verificar, e o aluno, o que faltou. Ah, ele não colocou aí que sintaxe era importante, que ele passou sintaxe, mas isso era importante. Então, na próxima aula, eu vou fazer um relembrando, vou fazer uma atividade sobre sintaxe, porque isso ainda não ficou. Então, são estratégias, professores, que vocês usam para melhorar o trabalho de vocês. Não é para dar mais trabalho para a gente ficar mais cansada, né? São ferramentas para a gente trazer para a nossa gestão, né, e facilitar o nosso trabalho, desgaste de voz, uma série de coisas que a gente sofre. E por último, Bloom, a última coluna para a gente encerrar, fala sobre a parte toda de avaliação, teste, sabe? O próprio aluno fazer o teste e verificar onde ele errou. Então eu vou pedir para agora, né, que já estamos aí andando, né? Desculpem, é porque eu fico assim muito empolgada com esse é um assunto que eu adoro, né? Então eu vou agora para a parte operacional. Então eu vou pedir para quem está me ajudando aí nos slides, passar o próximo slide, que a gente vai ver como isso acontece na plataforma. Então eu vou mostrar para todos vocês, né? Como que vocês... tem uns livros, tá? Tem uma indicação de livros também, tá bom? E depois... Mas vamos... Aí tem uma série de livros, claro que tem muito mais, mas quem quiser se debruçar, eu já dividi um pouquinho uma referência bibliográfica. Tem gente nossa que eu digo aqui de São Paulo, Lilian Bassic, né? Bassic, que é uma grande teórica e prática também, tem produção de livros muito sobre metodologias ativas e tudo mais, então eu recomendo bastante. Para acessar a nossa plataforma, para os alunos, eles têm que se cadastrar, né? A Escola Mais criou esse sitezinho, né, que tem aí o link, e tem toda uma formatação para o aluno se inscrever, e assim que ele se inscreve, que ele entra na plataforma, lá dentro já tem tutorial, tem vídeos explicando o que ele tem que fazer, o que é aula invertida, e que ele tem que fazer roteiro uma semana antes para estar na aula ao vivo com o professor, e os alunos de São Paulo, de todas as escolas públicas, da rede de São Paulo, têm acesso já, porque a gente já cadastrou todo mundo, inclusive professores. Eu estou conversando com professores de outras cidades de São Paulo, Adolfo, Birigui e tudo mais, e eles já estão com acesso porque a secretaria, né, já passou o cadastro dos professores do Funde 2 e do ensino médio. Então, vocês, assim que vocês entrarem, que vocês aprenderem a se logar, vocês já têm acesso a tudo, tá, professores? Então, assim, alunos e professores, depois que o aluno se cadastrou, vocês não, os professores não. Os professores já podem entrar por esse link que está aí, né, o escolamais.instructure.com/login/canvas, vai aparecer esse selinho que você coloca a sua senha, coloca o seu login, porque já tem toda a instrução de como vocês vão acessar, qual é a senha, como é a senha, tudo isso também já está explicado, tem um tutorial. E assim que você se loga, próximo slide, por favor, você vai ver essa tela, né, cheia de quadradinhos coloridos que você pode customizar, que são os cursos, né, a gente chama de cursos, mas são as disciplinas que você, professor, já está cadastrado. Se você é professor de matemática do 6º, 7º ano da escola A, B ou C, esses dizeres que estão aqui embaixo vai aparecer. Matemática, 6º ano, a sua escola tem um código, né, tem uma codificação, mas você já está cadastrado lá, facinho. Aí passando, pode mudar o slide, né, no próximo slide, você tem essa visão que são os roteiros. Todos os nossos roteiros, né, que são as atividades que o aluno faz autonomamente, aula invertida, tá? Uma semana antes, e que o professor acompanha pela plataforma, olhando a atividade do aluno, interagindo com ele nas áreas que tem essa possibilidade, e depois na aula ele vai falar sobre este assunto. Então o roteiro de estudos acaba sendo também um direcionador, é um plano de aula, toda a atividade que o professor vai desenvolver, toda a sequência está tudo ali já mastigado para ambos, para professor e para o aluno. Todo esse material é produzido pela Escola Mais, a gente não adotou nenhum sistema, a gente construiu, a gente tem um estúdio dentro da nosso escritório matriz, e esse estúdio a gente grava as aulas que ficam dentro do roteiro. Então, o aluno da Escola Mais, ele tem acessos a professor,
né? Não apenas na aula gravada, quando ele está estudando sozinho, como ele tem acesso também aos professores ao vivo, né? Professores das turmas dele. Então, se vocês olharem essa sequência, todo o roteiro é numerado, 1.1 significa mês 1, roteiro número 1, tá bom? E se vocês olharem, ele está todo dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sequências, que ele só pode... volta um slide para trás, antes da gente entrar, 2 slides, aí, fica nesse, obrigada. Para a gente mostrar a taxonomia de Bloom aí. Eu prometi que eu ia mostrar, né? Então, no primeiro exercício, né, ele tem uma provocação. Você já viu alguma coisa desse jeito? Na sequência 2, tem um momento da contextualização. E aí sim, agora sim, muda o slide, por favor, que vai aparecer um vídeo gravado, esse que são professores que produziram, nossos professores, que a gente chama de professores conteudistas, né? Então, eles são contratados para fazer o conteúdo todo, né? E esses professores têm momentos iniciais em que eles sentam com os professores da sala de aula, né? Organizam toda a estrutura dessa aula, depois o conteudista, o professor que faz todo o conteúdo, né? Ele prepara a estrutura e depois ele senta de novo com o professor da sala de aula para dizer: essa atividade está boa? Esse tempo que eu organizei está bom? A escolha do material está legal? Quer trocar? Eles batem... tem uma reunião, né, de afinar, né, de melhorar, porque o professor da sala de aula é que é o condutor, né, ele é que vai saber como é que vai fazer as estratégias ali, é o gestor, né, é o grande maestro dessa organização. Então, o segundo é a contextualização, pode voltar o slide onde eu apresento a gravação, não vou passar para vocês, né, porque a gente vai perder tempos preciosos de ouvir as dúvidas de vocês. Então, isso também é uma provocação para vocês, professores, para vocês visitarem a Escola Mais. E olha, se vocês virem alguma coisa errada, sabe, quiserem dar mais... Não está errado, está legal, mas eu queria contribuir, manda para a gente avalia, sabe? Então, a gente é um canal muito aberto para ouvir opiniões e tudo mais, tá bom? Aí o segundo slide já é aquele degrauzinho que o Bloom fala, né? Vamos embora fazer alguma coisa, vamos experimentar? Então, tem um momento de produção individual. Tem um botãozinho à direita, ali em cima, em verde, né, publicado, o aluno tem que apertar esse botão para prosseguir. Se ele não fizer a tarefa e não apertar o botãozinho, ele não prossegue, ele fica atrasado ali naquele momento, tá bom? Então, aqui, e tudo isso, vocês, professores, estão analisando o procedimento disso, tá? Pode passar o próximo slide. Nós temos o momento, aí já passou, eu não quis botar tudo, passou momento de fórum, de discussão, instrução entre pares, né? E aí chega no momento de verificação, né? Ele já passou por momento de análise, tem alguma coisa que você não aprendeu? Tem essa pergunta lá. Aí eles respondem, eu estou ainda inseguro com tal coisa. E o professor olha aquilo lá e leva para a sala de aula. Eu verifiquei que muitos de vocês estão com dificuldade no movimento de translação da Terra. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o professor faz uma espécie de acupuntura, né? Ele olha o roteiro, vai vendo as respostas, vai vendo, inclusive, o desempenho na verificação no teste. É um teste objetivo, de múltipla escolha, às vezes tem 5 questões, às vezes tem 10 questões, tudo isso calibrado pela teoria de resposta ao item, questões muito fáceis, médias, difíceis e muito difíceis, e a plataforma apresenta para o professor quem são os alunos da turma dele que acertaram o descritor ou que marcaram o distrator da questão e que ainda não alcançaram o desenvolvimento das habilidades que deveria ser que deveria ter alcançado para responder aquela pergunta, né? Eu costumo dizer assim, não existe resposta certa ou errada numa pergunta. Existe resposta quase certa
e resposta um pouquinho mais certa e a resposta certa. Então, é por isso que a gente chama de distrator e de escritor, né? Então, isso também é uma coisa bacana que eu sugiro a gente, na formação de vocês, aqui é um grande fórum para a gente ajudar, né? Que vocês tenham a oportunidade de fazer alguma formação, e aí fica uma dica para a escola de formação, de criar itens, sabe? Porque isso é muito importante, ajuda muito o professor, porque às vezes a gente faz uma pergunta, mas não está bem elaborada e a gente não alcança o que a gente queria, né, de ver se o aluno desenvolveu. Então, é uma técnica muito importante fazer questão. Tá? E, por último, o último slide da nossa apresentação, porque eu estou ali cravada, né, estou aqui cuidando do reloginho, né, o menino recebe um selo, né, na linguagem deles, um badge, né, de parabéns, você conseguiu, e ele prossegue, aí a máquina, né, a plataforma, abre automaticamente o próximo roteiro. Tá certo? Então, ele não consegue prosseguir se ele não fizer cada uma das etapas dos objetivos educacionais que Bloom muito nos ensinou lá atrás. Então, acho que é isso, né? Em basicão, se aí, Elaine, volto para você, para a gente ver como que a gente conduz. Fica contigo aí agora. Tá certo. Professora, a professora Rita de Cássia, lá no começo, e depois outros professores perguntaram, e eu também, foi uma coisa que eu fiquei prestando atenção, e eu não sei se eu entendi bem, então eu gostaria de retomar um pouco isso. A pergunta é se na plataforma Escola Mais, vocês trabalham com todos os componentes curriculares, ou se esses projetos que foram mostrados, que seguem a taxonomia do Bloom, esses roteiros de estudos, eles são mais interdisciplinares do que propriamente por componente curricular. A gente tem roteiro para todos os componentes, todas as disciplinas, cada uma no seu território. Muito interessante. História, geografia, matemática, língua portuguesa, inglês, tudo. Agora, só no Maker, no laboratório Maker, é que a gente fez uma disciplina híbrida e que juntou vamos dizer assim, 3 componentes numa só. Uhum. É porque o Maker tem essa característica, né, de ser meio que um lugar onde você concretiza coisas a partir de vários referenciais, né? Exato. E, assim, eu particularmente fico muito feliz de ver que vocês trabalham com o Bloom, porque a gente até conversou outro dia. Eu já, desde lá de trás, na faculdade, que eu me encantei com isso, eu já usei muito, e assim, um referencial que a gente fica até assim muito surpreso de como pode ser tão simples e tão eficiente, né? É muito interessante mesmo essa abordagem, né? E eu queria passar para a Tânia, porque eu vi que a Tânia também está atenta aqui, a gente está tentando responder algumas coisas aqui no chat, né? E eu queria ver se a Tânia tem alguma pergunta para fazer também. Oi, Elaine, tenho sim, para a doutora Heloísa. Algumas dúvidas com relação... Algumas dúvidas que a gente verificou com dúvida ao primeiro acesso, né? Gostaria de saber se poderia voltar um pouquinho o slide, né? Para explicar o endereço do site, como é que é feito o primeiro acesso. E uma outra pergunta também de professores, com relação... Se eles têm contato com esses alunos na plataforma. Tá, eu vou pedir então para a equipe colocar de novo o slide do acesso, né, para que a gente possa explicar. E esse é de aluno, tá? Então, aluno, porque aí eu vou explicar um pouquinho a dificuldade, né? Por que a gente criou a gente poderia ter cadastrado o aluno na plataforma diretamente com o número da matrícula dele. Mas qual aluno sabe a matrícula de cabeça? Acho que nenhum. Eu apostaria que ninguém grava, inclusive porque é um número grande, né? Então, grava o número do celular, mal e mal, né? Então é melhor não mexer com matrícula. Então, o que a gente fez? A sugestão foi,
a gente cria um formulário nesse site em que ele cria um e-mail, né? Porque aí a gente sabe que efetivamente toda a comunicação vai ser feita por ele naquele e-mail, etc. Isso é característica do aluno. Já o professor, aí eu peço para a equipe mudar aí o slide, né? O professor já está cadastrado, a gente já tem a matrícula do professor, porque a gente já tem os dados, a secretaria já deu, né? Então, existe na página, tem um instrucional já, que a gente disponibilizou, né, para a própria secretaria e para o centro de mídias, como professor, todos os tutoriais já estão disponíveis para os professores de como navegar, de como acessar, né, os vídeos estão todos prontos para vocês acessarem, mas o caminho é, vocês vão nesse acesso, né, a escolamais.instructor.com/login/canvas, vai aparecer essa imagem, tem 2 campos com login e senha. Aí você vai colocar o seu login e a sua senha. Qual é o meu login e a minha senha? Vai lá nas indicações que você vai saber qual é, para eu não ter que falar em público, né? Existe uma instrução, mesmo porque eu não sei a senha de cada um, mas tem todo um passo a passo de como você vai usar a sua senha, qual é o seu login, está tudo lá explicadinho, tá, Tânia? E tinha uma outra pergunta, além dessa. Sim, a outra pergunta é se os professores têm contato com seus alunos, eles têm como acompanhar seus alunos. Tem. E como é que a gente está fazendo atualmente nessa parceria com a Secretaria de Educação? Então, a gente está fazendo o seguinte, vocês, professores, e os alunos da rede de São Paulo, da Secretaria, todos têm acesso completo, todos, 100% da plataforma dos roteiros de estudos. Aquilo que eu mostrei muito pouco para vocês, né? O roteiro 1.1, etc. Toda a sequência didática de atividades, vocês têm acesso. Aí, nesse acesso, quando seu aluno tiver fazendo, já tem alunos fazendo, tá? Já tem alunos que se cadastraram, eu estou acompanhando porque eu consigo ver, né, o número de alunos acessando. Então, eles já estão fazendo roteiros, né? E a gente oferece para eles também, para os alunos da secretaria, né, porque é uma grande novidade, aulas ao vivo com os nossos professores. Então, tem um período da manhã que os alunos, aula invertida, eles primeiro fazem o roteiro 1.1 na semana 1. Na semana 2, ele assiste uma aula ao vivo de manhã, um horário que a gente dispôs, né, para o aluno assistir no computador, onde ele pode usar celular também, né, e o professor, dentro da organização da sua atividade, né, da sua escola, você é professor do 6º ano da escola tal, de matemática, vou dar esse exemplo. Então, você tem a turma 601, turma 602, você vai poder também fazer a sua live sozinho, com a sua turminha, usando a plataforma da Escola Mais, porque não apenas a gente ofereceu para vocês o roteiro de estudo, toda essa sequência didática que a gente estruturou, como também existe uma área que você cria a sua live dentro da própria plataforma. Então, você tem que, a organização é de vocês, em termos de horário de atendimento, né, porque isso a Escola Mais não se mete, porque não é do nosso território, né, é uma organização de vocês, da própria secretaria, da escola, que o professor tem um concurso, é contratado para X horas, para tais disciplinas e tais turmas. Então, dentro daquele horário do professor que foi contratado, nesse horário o professor pode ser o mediador da aprendizagem da sua turma naquele assunto do roteiro que está sendo trabalhado.
né? Então, assim, é importante, o aluno de São Paulo vai ter um momento sozinho de roteiros, ele tem um horário que ele pode assistir às aulas ao vivo com os professores da Escola Mais sobre aquele roteiro. Agora, a mediação da aprendizagem, quem vai olhar que a turma 601 está com dificuldade no descritor tal, na habilidade tal, no assunto tal de matemática, é o professor da escola de origem do aluno. Então, o professor da Escola Mais não interage com o roteiro, ele não vê o roteiro. Ele não vê o roteiro. Perfeito. Quem vai digitar, parabéns, a sua resposta foi o máximo no roteiro, é o professor de São Paulo, da escola de São Paulo. Quem vai olhar o resultado do teste que o aluno fez no roteiro é o professor da turma da escola, da Secretaria de São Paulo. Tá? Então, assim, é como se o professor da Escola Mais fosse mais uma camada de aprendizado. Primeiro ele estuda sozinho, vamos imaginar um bolo. O aluno estuda sozinho, então isso é a parte mais gorda do bolo. O mais importante é o aluno estudar sozinho e se apropriar sozinho do conteúdo. Aí, uma camada, um recheiozinho raso, são os professores da Escola Mais que trazem mais algumas provocações no vídeo e tal, e conversam com o aluno um pouco mais, né? Não se abre assim o ao vivo, mas eles podem interagir por chat, do jeito que a gente está fazendo aqui na modalidade live, escreve as dúvidas, né? Interage com o professor. E aí, por último, no horário do professor, dentro do costume da escola, etc., etc., ele vai fazer a mediação sobre o roteiro estudado antecipadamente. Nesse momento agora de julho, né, porque a gente tem, como a gente está dando apoio a muitas redes do Brasil, não só o estado de São Paulo, né, a gente está dando suporte para cidades do Rio de Janeiro, municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, enfim, Bahia, Salvador, cidades do interior da Bahia, cidades do interior de Pernambuco, assim, a gente fica tão contente, sabe, da luta, a gente vê que o educador brasileiro é um forte. É um forte. Porque, assim, pandemia, coronavírus, a gente foi pego de surpresa, mas se está no território da educação, se a gente tem um suporte, o professor vai fazer, vai correr atrás, vai fazer acontecer para que a educação continue, o aprendizado continue. Então, eu vejo isso com grande admiração e com grande carinho, porque eu vejo assim, o sertão de cidades com problemas de seca, com dificuldades de internet, mas eles toparam esse desafio, eles querem garantir que mesmo que não alcance 60%, né, de 100%, mas estejam com 60%, os outros 40%, eles vão fazer de meio fio, do mesmo jeito que São Paulo está fazendo. Né? Então, a diversidade é igual para todo o Brasil, porque todo mundo foi pego de surpresa. Mas vamos embora trabalhar. Né? Então, é isso que eu digo. O professor, voltando, né, o professor de São Paulo, ele tem a gestão da turma dele na mão, porque a plataforma é dele, nós doamos para vocês, né? Então você, professor, pode fazer a sua live, você vai entrar e olhar as dificuldades e você vai parabenizar teus alunos, você vai ver uma grande diferença. Mesmo que você tenha dificuldades, eu sugiro você experimentar essa aula invertida, porque no fundo você vai ver o ganho. Sabe, o aluno já vira apropriado, já vem preparado para a sua aula, é um desempenho muito melhor da sua gestão da aula. Ele participa mais. E aqueles que não fizeram roteiro, é uma coisa muito interessante, né? Às vezes o aluno não teve condição de fazer roteiro, acontece, né? Nós estamos na pandemia, a mãe pediu, a mãe ficou doente, a mãe pediu para ajudar em casa, a dar banho nos irmãos menores. A gente conhece, eu conheço bem como é o público da escola pública, né?
Então, são meninos que muitas vezes são arrimo em casa, ajudam em casa muito, até entregador e de bicicleta, trazem um pouco de renda para casa, tudo isso a gente sabe. Então, o aluno, ele não consegue fazer o roteiro naquele momento. O roteiro fica gravado, tudo fica aberto, o roteiro fica aberto, 24 horas, não fecha. As lives que são feitas pelos professores da Escola Mais ficam gravados por 2 semanas, então ele tem condição. E você, professor, quando você fizer a sua live para a sua turma, ela também vai ficar gravada por 2 semanas. Então, esses alunos que ficou doentinho, que alguma coisa aconteceu, ele pode fazer. Então, tem momento para tudo, sabe? Então, é legal você experimentar, né? E que depois, eu tenho certeza, quando a gente voltar para o modelo presencial, a gente fez uma limonada doce, gostosa, saborosa desse limão azedo que é essa pandemia, que é esse vírus enjoado. Porque uma coisa que a gente aprendeu na Escola Mais é o seguinte, a gente consegue agora conversar mais entre equipes. Então, está fantástico. Do mesmo jeito que vocês estão me ouvindo, a gente está fazendo muito encontro com os professores. Então, a coordenadora pedagógica, por exemplo, está querendo fazer um alinhamento com os professores de alguma coisa que não está funcionando, que a turma está indisciplinada. Faz uma live com todos os professores. Coisa que a gente não conseguiria no modo presencial, porque eu sou professor aqui, aí eu vou para outra escola e não sei mais o quê. Então, esses são aprendizados legais que a tecnologia nos trouxe, que a pandemia, infelizmente, dizendo assim, eu estou louca para que ela acabe, né? Mas tem coisa boa que ficou, tá bom? Tânia, agora você de volta. Muito obrigada, professora Heloísa. Uma última perguntinha aqui, já conversa ali com a Elaine também. Os gestores estão perguntando também, professor coordenador, ele tem acesso à plataforma para conhecê-la? Tem? Ó a cabeça respondendo que sim. Porque tudo, eu cadastrei na plataforma todos os profissionais que a Secretaria de Educação nos mandou. Então, se a Secretaria de Educação nos mandou coordenador pedagógico, pessoas das diretorias, das regionais, que queiram também acompanhar, se foi mandado para a gente cadastrou. Se por acaso não aparecer para vocês acessos, vocês vão encaminhar esses pedidos diretamente para a equipe de suporte, né, da secretaria, não é mandar para mim, para a Escola Mais, não. É dizer, olha, eu gostaria de acessar também. Então, a gente tem esse fluxo, né, de ir cadastrando. E até alunos, né, também tem isso. Tem aluno que veio de outra cidade, a gente tem que receber, a escola pública tem que receber em qualquer momento, em qualquer horário, né. Então, também as planilhas de cadastramento de novos alunos, etc, etc. E um assunto importante, a plataforma também está preparada para alunos do EJA. Então, a EJA da fase, aí eu não sei como é a nomenclatura de São Paulo, porque cada rede tem uma nomenclatura. Aqueles que correspondem ao 6º, 7º, 8º e 9º ano, eles vão acessar, né, a equipe da secretaria já me mandou, a aluninha Heloísa, ela é do EJA, que corresponde ao 6º ano. Então, nós cadastramos essa aluna no 6º ano, tá? Questões, vocês, por exemplo, se numa escola vocês não têm, optaram por arte cênica, ou optaram por... Isso são perguntas que outros professores de outras redes me fizeram, né? Uhum. Aqui na nossa escola a gente optou por educação musical, como que a gente vai fazer? Porque a gente não tem artes visuais. Então, vocês utilizem o Maker, porque o Maker é o lugar de fazer muita coisa divertida, mas no horário da live de vocês, professores de educação musical, vocês fazem o que vocês quiserem. E aí um próprio professor de uma rede, acho que foi de Nova Iguaçu,
né, que me trouxe uma devolutiva. Ele era professor de educação musical. Ele disse: Elô, vou te mandar um vídeo que eu gravei a minha aula. A gente vai criando laços, eu estou super feliz que eu vou criar novos amigos aqui em São Paulo também, né? E então as pessoas vão me mandando as experiências e eu vou ficando encantada, né? Então esse professor de educação musical, ele fez uma live em que ele apresentou os materiais, né, que são materiais de percussão, porque os meninos estão em casa, ninguém tinha levado a flauta doce para casa, não tinham isso, enfim. E aí ele fez toda a condução, explicou, e numa determinada live ele abriu o microfone de todos os alunos e fez uma sinfonia ao vivo, sabe, uma camerata. Máximo, sabe? A encenação, professores de artes cênicas, né, já estavam, eu vou fazer a peça tal, não sei o quê, cada um se encarrega de fazer a própria roupa, enfim, dá para fazer tudo, tá? A plataforma oferece para vocês, a criatividade de vocês é o limite. Obrigada. Heloísa, a gente está aqui, eu estou acompanhando aqui no chat, tem muitos elogios às metodologias ativas. A professora Maria Mendes falou que assim que ela amou a frase que o professor é um forte, acho que todo mundo se identificou com isso, né? E a gente está caminhando agora para o final, né? Eu vou explicar um pouco, porque muitas pessoas ainda estão perguntando sobre acesso. Então, eu vou falar um pouquinho. Para quem tiver interessado, a gente tem no site do Centro de Mídias, aí presta atenção, a gente anota aí, porque é um procedimento bem simples. No site do Centro de Mídias tem uma seção que se chama Materiais de Orientação. Dentro dessa... é um combo que tem várias páginas, né, como se fossem aquelas abas do Excel, e aí numa das abas está escrito materiais de parceiros. Dentro desses materiais de parceiros tem uma explicação nossa, uma apresentação sobre plataformas digitais, onde vocês vão ter acesso a todas as plataformas, a explicação de todas as plataformas que atenderam ao chamamento, e lá dentro tem o endereço e o acesso ao Escola Mais. E aí eu já queria aproveitar para pedir para a professora Heloísa, assim, a gente está aberto para também receber outros materiais, outros tutoriais de vocês, a gente poder publicar lá para os professores terem um acesso. Algumas pessoas falaram das questões de acesso, a gente foi printando aqui, a gente vai tentar entrar em contato e resolver essas questões. E, no mais, a gente está caminhando, né, como eu falei, para o nosso final. E aí, assim, eu queria ouvir um pouco, tanto de você, Heloísa, como da Tânia, as palavras finais para a gente retomar e fazer o encerramento, então. Tá. Tânia, primeiro. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje a nossa webinar foi muito boa, muitos elogios, né? A professora Heloísa, o pessoal gostou bastante. Estão, assim, muito aflitos pelo material, pelo PPT apresentado, sobretudo falando sobre as metodologias ativas, né? Depois a gente vai conversar um pouco e ver como é que a gente consegue também distribuir esse material. Mas eu queria agradecer muito também a professora Heloísa, agradecer a todos que puderam participar com a gente dessa webinar, né? E esperamos vocês aí para uma próxima. Obrigada, viu, gente? Professora? Oi. Olha, eu sinceramente, eu só tenho realmente, acho que a pessoa mais agradecida aqui sou eu, né? Porque poder ajudar, né, tantas pessoas, meninos, né, meninas, né, a vencer isso tudo e continuar, e assim, a oportunidade da gente poder trocar, né, eu acho que eu não sei nem se eu vou encerrar, sabe, essa coisa de fazer encerramento, eu vou deixar assim, uma porta aberta, né, para que vocês me chamem de novo, para a gente bater mais papo,
né? Mas, assim, papos relacionados a isso mesmo, a educação, de como trazer, assim, algumas atividades e deixar também algumas provocações até para os nossos colegas professores que vão utilizar a plataforma, né? Que a gente possa dividir, né? Dividir o que vocês viram, o que vocês não gostaram, o que vocês acham que podia melhorar, trazer as experiências de vocês, né? As lives que vocês vão produzir e tudo mais. A gente fica muito contente, sabe, de poder espalhar para vocês o que a gente estudou, o que a gente aprendeu, o que... Essa é a nossa pegada, vamos dizer assim, né? A Escola Mais tem muito isso, né? De compartilhamento, né? Da gente poder compartilhar muita coisa com vocês. Então, eu deixo aí, né, de repente, uma enquete, tá? Provocações, né? O que vocês querem falar de outra vez? Será que eu consigo... Eu estou super à disposição, muito feliz, né, de estar aqui e dizer que eu já monitorei. Tem cerca de quase 500 professores que estão já acessando a plataforma da Escola Mais. Tá? Então, obrigado, estou feliz a beça e estou assim, esperando mesmo ver o que a secretaria, né, nossos colegas professores, esses professores fortes, né, porque a gente é. Tá bom, gente? Muito obrigada, até a próxima. Um beijo para todo mundo. Luísa, foi muito agradável essa conversa nossa, assim, essa 1h30 passou assim rapidinho, né? A gente nem sentiu. E a gente já, em nome da EFAP, a gente convida você já para vir em outros momentos conversar, talvez até sobre metodologias ativas. Eu acho que tem assim muita coisa para a gente aí trocando, né? E muito obrigada mesmo, e a gente também avisa todo mundo que vai disponibilizar mais materiais na plataforma do Centro de Mídias, e eu gostaria de lembrar a todo mundo que toda terça e toda quinta, às 14h, a gente tem uma conversa aqui nesse canal de formação continuada sobre tecnologia. A gente tem essa primeira etapa de plataformas educacionais que está chegando ao fim, e a gente logo vai começar com outros assuntos, mas a gente sempre vai estar aqui conversando sobre tecnologia, e a gente sempre espera a participação de vocês aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada para a Tânia, para a Heloísa, para o pessoal da produção, para vocês que estão aqui com a gente nessa tarde. E é isso, muito obrigada, boa tarde, bons estudos e bom trabalho aqui para todos nós. Um abraço.